Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Filhos da Promessa no YouTube, também no Instagram, Filhos da Promessa. Você já conhece a gente, você que não conhece, você que é do Instagram, compartilha esse canal, divulga com seus irmãos, com seus parentes. Tem pessoas no YouTube lá comentando, falando de coisas que a gente pode até responder, né? Os participantes, outro horário, outras vezes. Mas nós viemos aqui mais uma vez com um tema abençoado para a sua vida. Você que já conhece, toda vez que a gente está aqui, nós comentamos, debatemos sobre assuntos da Bíblia. E mais uma vez, um dia especial também para a gente, porque a gente também estamos com um novo convidado. O nome dele é Josué, né? Josué Ribeiro. Josué Ribeiro, que é nosso irmão, um novo convidado, estará junto conosco nesse programa hoje. E claro, ele também, nosso irmão, direção também no canal, juntamente com o presbítero Paulo, meu irmão Diácono Átila, e eu me chamo Cícero, estamos aqui para conversar com vocês. Mande sua pergunta, que a gente possa tentar um pouco responder. Qual sua dúvida, o que você passa, para entender um pouco do propósito da palavra de Deus. Lembrando que vocês que estão no YouTube, pode comentar, lançar sua pergunta, que a gente pode até em outro programa debater sobre isso. Mas hoje a gente vai falar sobre o modernismo nas igrejas, né? Dentro das igrejas. As igrejas estão muito modernas hoje, sabemos nós que tem muitas coisas rodeando, entrando dentro das igrejas, e nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Espero que você goste. Deixa seu like aí. Se você não gosta também, deixa seu dislike, não importa. Mas o importante é que você assista e compreenda que o que a gente vai fazer aqui não é para o mal, mas é para o seu bem, para que você possa entender e passar para a sua família. Amém? Vou passar aqui 1 minuto, né, para os dois falar um pouco sobre o assunto, aí a gente já entra de vez quando terminar. Falar aqui com o nosso convidado Josué, ele vai falar primeiro 1 minuto aqui o que ele acha do modernismo na igreja. Amém, profeta? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Boa noite. Que seja uma noite abençoada, né? Que nós possamos um pouco, né? Esclarecer, né? A Bíblia Sagrada sobre o modernismo que está hoje atual dentro das igrejas, né? Começando até mesmo pela nossa linha de fé, que eu acredito que o mundo global tem uma fé imensa e segue essa fé pelas escrituras sagradas. E dentro das escrituras, infelizmente, eu acredito pelo que eu vejo e leio e entendo, que ela já foi bastante destacada, alguns textos, né? Alguns versículos, algumas frases, algumas palavras. E isso também não deixa de ser modernismo e muito grave. E que muitos não têm percebido. E eu considero grave porque não é pelo membro, não é pelo modernismo que entrou, pelo um diácono, um presbítero, um pastor. Não. É pelos homens de hoje que são graduados e que são as verdadeiras referências no mundo evangélico ou no mundo gospel. E são uns verdadeiros iluminados, né? Como fala em Hebreus, os iluminados. Eles são destacados, eles são chamados por Deus para atrair multidão. E multidão foca e acredita e confia neles. Mas através deles está havendo um erro muito grande, começando pela nossa linha de fé, que é dentro das escrituras sagradas, que está sendo tirado algumas frases. E eu acho isso modernismo terrível para a nossa geração e para a preparação da próxima geração que vai vir após a nossa. É isso aí, meu irmão Diácono Átila. Amém. A paz e a graça do Senhor a todos, não é? É um prazer, uma alegria estar aqui com o irmão Josué, não é? Mais esse dia. E é um tema bem difícil de falar, né? Porque, infelizmente, eles se montam através de críticas e elas têm que ser de fato ditas, não é? Felizmente ou infelizmente para alguns, o evangelho é isso,
é a boa nova, e para que se exista a boa nova é necessário que existem obras más, para que a boa nova se supere, abafe, reconstrua, faça novo todas as coisas. Então o Evangelho é isso, né? E através do Evangelho, não é as nossas crenças, não é a nossa cultura, não é simplesmente o que eu acho disso ou daquilo, mas é o que o Evangelho nos ensina, nos inspira, está aqui para fazer, né? Então é baseado nisso, no Evangelho, na Boa Nova, que a gente consegue enxergar o problema vivido pelas igrejas hoje, né? O modernismo não apenas na tentativa de adulterar as escrituras, mas em todo o seu comportamento, em toda a sua doutrina, toda ela está disfarçada de um lobo terrível em pele de cordeiro. Toda essa nova doutrina, né, como João escrevendo o capítulo 13, 12, se não me falha a memória, de Apocalipse, quando vai falar da segunda besta, ele vai dizer que ela fala com voz mansa, mas com um rugir, com a bravura de um dragão, né? de um animal feroz. Então, assim, essas igrejas, né? Como o irmão bem diz, os líderes estão afastando continuamente as ovelhas de Deus, e acho que hoje é o que a gente vai focar em falar, é isso. Sabemos aí que, como os dois falaram aqui, começando na modernidade, vou começar logo com o meu irmão convidado, né, da noite aqui, nosso irmão Josué. Josué, você começou na sua introdução aqui, você disse que já vem dos estudados, né, já vem tipo a liderança, a modernidade. Você acha que a modernidade ela vem mais pela liderança ou mais pelas ovelhas? As ovelhas escutam algum de fora, aí traz para dentro da igreja, ou já é da liderança mesmo que apoia, incentiva a fazer as coisas para encher igrejas? Não é normalmente que a liderança apoia um ato de uma ovelha, né, ou de outra liderança, mas às vezes por uma questão não esclarecida e não um acordo de ambas as partes, isso traz uma divisão. Só trazer uma divisão, isso já traz a modernidade junto. Porque o Espírito ele não se divide, é um só. Assim como Deus é único. Então aí já entra modernismo, né? Dentro das igrejas, ou seja, quando a gente fala dentro das igrejas, no meio do povo, como o irmão falou aí no início, sobre o comportamento. Então normalmente já inicia pela liderança. Se você for dar uma olhada do Velho Testamento para cá, Deus não vai de cara com a ovelha. Deus ele não vai se bater com quem está sendo apacentado. Ele vai sempre se bater e orientar com quem está na frente liderando. Quem está guiando ali. Quem está guiando, apacentando, ensinando, alimentando. Ele vai estar sempre algo que me chama muito atenção no Velho e no Novo Testamento, isso na base de Malaquias para Mateus, segundo os estudiosos, é de 200 a 400 anos, silêncio de Deus, e veio refalar de novo. Você vê que o capítulo 1 de Malaquias até o 4, é ele dando orientação, o sacerdote. Orientando dentro de uma correção totalmente forte de Deus pelos erros da liderança que estava naquela época. Quando Cristo chega no Novo Testamento, está da mesma forma, o sacerdote. 400 anos de desobediência. É tanto que não receberam Cristo como um rei. Muitos receberam Cristo como um herege, como um rebeliado que queria fazer uma rebelião grande contra a própria Roma. O próprio Pilatos, próprio Herodes, ele não entendeu o nascimento de Cristo de cara, como ele levou para o reino físico. Ele exterminou várias crianças inocentes. Com medo de perder o lugar. Com medo de perder o reinado. Sendo que o reinado de Cristo, ele veio estabelecer a vida, né, que se tinha perdido no Éden, né?
Então, o homem não entendeu e continuou até Cristo dar o crescimento. Você vê que o sacerdote estava da mesma forma. Estava saqueando as ovelhas, estava roubando, estava fazendo muitas coisas erradas e continuou tentando a Deus da mesma forma. O próprio Cristo foi tentado pelos fariseus, pelas demais seitas, dessa forma, pelo erro, e Cristo corrigindo. E eles infelizmente não abriram os olhos. E hoje se passou 2000 anos, está da mesma forma, ao ponto de eles fazer o que Cristo falou há 2000 anos. Nada vai cair um jota ou um tio da palavra se antes ser cumprida. Então Cristo cumpriu. Quando Cristo cumpriu, as escrituras começou, na época para cá, que quando começou a fazer ou a transferir em outra linguagem, começou a ser abolida. Começou a tirar a santidade, a pureza que a Bíblia, que a palavra tem. Então começou a destacar versículo, palavra, frase, sair da pureza, sair do original, até chegar no ponto de hoje e trazer uma falta de conhecimento muito grande para as ovelhas e para uma nova liderança que vão ser constituindo. Porque quando se tira uma frase da Bíblia e eu vou aprender outra, eu não estou indo pela genuína, eu estou indo pela sua orientação. A orientação de um pastor, pela orientação de um doutor teólogo. Porque a academia de letra, em geral, não vou botar só do Brasil, em global, não se trata de uma faculdade simples, não. São homens estudados, são homens letrados, são homens arqueólogos que entendem de muitas pesquisas, muitas coisas que é de extrema necessidade para a igreja. E infelizmente, como o irmão disse, muitos estão com pele de lobo e sempre vai lançando, né, as patacas do inimigo, tirando a doutrina santa e botando a doutrina do inimigo de nossas almas. E isso está prejudicando a nós e a próxima geração. Se torna mais fácil de enganar quando você conhece a palavra, né? Que coloca medo, né, nas ovelhas. Com certeza, e algumas palavras que não traz a original se torna ainda mais fácil ainda. Porque eles querem facilitar a tradução e eles fazem complicar. Porque se você for até no dicionário brasileiro, tem algumas palavras que é contrapartida da outra. É tipo uma simulação que o inimigo fez lá no Jardim do Éden. Eva, se tu comer provar dessa árvore, isso vai abrir tua mente, você vai ser entendido, você vai conhecer, você vai estar inteirado, você vai estar capacitado. E era totalmente ao contrário do que ele falou. Então hoje é da mesma forma. Ele quer te ensinar o que ele aprendeu, mas aprendeu de errado. E o de bom, ele guarda para ele. Até mesmo algo que tem que chamar a atenção por total da igreja, que quando a pessoa perde o título, né, de cristão, vou botar assim, na presença de Deus, que Deus conhece a todos, ou Espírito de Deus, algo que me chama muita atenção, esse título, o Judas. Ele foi chamado para bispo, ele foi chamado para apóstolo. Alguns naquela época correu atrás, não teve a oportunidade, Deus não deu, e outros que não foi chamado, né, correu atrás, Deus também não deu. E Judas, ele teve essa possibilidade. Só que quando ele perdeu o título do bispado dele, Jesus olhou para ele na mesa da ceia e disse assim, ó, o que tu tem para fazer, faz logo. Faz logo. Então quando o homem perde o título diante de Deus, dificilmente vai ser constituído pelo próprio coração dele, que já está tomado pelo erro. Isso aqui é uma cena pesada, né, isso aí? Uma cena pesada. Então, muitas das vezes, os teólogos querem voltar atrás e nem conseguem mais. Então, a correção é diretamente e sempre vai ser para os governadores locais e para os líderes religiosos, que é responsável de pacentar a toda ovelha em qualquer aprisco. Meu irmão Diácono, eu sei que você está com a palavra aberta aí. Eu quero te fazer uma pergunta, como já puxando aqui da palavra do abençoado aqui, tu não acha que essa inteligência das pessoas letradas, de alguns, claro, não vou citar todas as igrejas,
mas algumas lideranças que têm essa doutrina, né, estudada, mais praticada, tu não acha que eles têm um poder mental nas pessoas para enriquecer tanto a igreja como eles, assim? Eu acho que não está no campo da inteligência. Não tá, né? E a Bíblia vai dizer que a fonte de todos os males é o quê? Coração. Então não é inteligência. O mal do homem está no coração, não é no cérebro. Certo? Você pega 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. São 56 parábolas, somando os 3. A parábola é uma história que o Senhor aplica a doutrina através daquela história. Na parábola do semeador, no capítulo 13º capítulo de Mateus, ele vai falar de uma parábola, talvez uma das mais famosas, que é a do semeador. E ali, um dos apóstolos, né, atribuem a Pedro, mas não se tem a certeza, ele olha para o Cristo e diz: Senhor, por que o Senhor não fala de forma mais clara? A resposta de Cristo é para que aqueles que ouçam não entendam. E os que veem continuem sem entender. Mas a vocês é dado o dom de compreender as coisas eternas. Então, perceba que a inteligência primeiro é um dom. Porque para perceber, compreender, entender, é algo que vem do céu. Certo? Então é puro. Tudo que vem do céu é puro. Tiago, falando sobre sabedoria, diz que certa sabedoria é demoníaca, mas aquela que vem do céu é santa, é pura. Então a inteligência é um dom de Deus que vem do céu. Então não está no campo das ideias. Está no campo de realmente quem é que governa, o que foi que você deixou se assentar no trono do seu coração. Né? Então eu acho que só aí já explica a pergunta. E aí, se eu puder entrar no que o irmão falou, e quase tudo, pelo que eu entendi, tá quase tudo certinho, não que esteja errado, mas o que eu discordo? Quando o irmão fala sobre as traduções, né? Traduzir do original para a nossa língua. Eu discordo um pouco, porque se você pega a Reforma, quando Lutero, a primeira coisa que aconteceu quando Lutero passa a traduzir a Bíblia, a primeira coisa é a taxa de analfabetismo, ela cai. Por quê? Porque antes os padres só ministravam no latim. Quando Lutero traduz na própria língua, o que ele está fazendo? Ele está te obrigando. Por quê? Porque agora é na tua língua nativa. Então vai aprender a ler e escrever para entender. Porque agora tu não precisa mais do padre. Tu agora pode entender, compreender. Então, começa por aí. Né? A tradução, é lógico que algumas traduções não valem nem a capa da Bíblia que você paga. Mas tem traduções muito boas, tem traduções que são praticamente muito próximas, fiéis ao original. Né? Eu particularmente gosto muito da King James. E aí a gente vê também que a questão da idolatria, da safadeza mesmo dos líderes, irmão, ela já é antiga. Por exemplo, se a gente abre no livro de Joel, no capítulo 2, a gente vai ver que a partir do verso 12, o Senhor está chamando o povo ao arrependimento. Se ele está chamando ao arrependimento, é porque o povo pecou. Então, lá no verso 17, ele fala da seguinte maneira: que os sacerdotes, os líderes, não é? Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem. É o chamado ao arrependimento. Então ele começa a dizer: chorem entre o pórtico do templo e o altar. Aí chorem como? Orando. E através disso, poupe o teu povo, Senhor. E não faças da tua herança objeto de zombaria. Então lá atrás, não é, no que a gente conhece como Velho Testamento, já existia um chamado ao arrependimento. De quê? Das más práticas. Se a gente for no cativeiro babilônico, se não me falha a memória, lá em 2 Crônicas, lá pelo capítulo 28 ao 30, tem um camarada chamado Passu. Passu foi o diabo na terra.
Esse cara estrupou, esse cara maltratou, corrompeu, e ele era o sumo sacerdote da época, lá dos judeus que estavam no cativeiro babilônico. É tanto que Passu, que é o nome de batismo dele, significa liberdade. Só que semelhante como ele fez com Saulo e trocou o nome dele para Paulo, o Senhor também trocou o nome de Passu, através de Jeremias. Ele chama ele de Massur Raim, se não me falha a memória. E Massur Raim, diferente de Passu, que é liberdade, é prisão. Ou seja, o engano que os líderes causam no meio do povo aprisiona as ovelhas, de fato. Certo? Se nós formos mais atrás ainda, lá em Deuteronômio, numa das passagens mais icônicas da Bíblia, vai falar que a terra abriu sua boca e engoliu um povo que seguia um sacerdote. Sacerdote esse que era primo de Moisés. Sacerdote esse, Corá chamado. E aquele homem corrompeu. Então, a corrupção no meio cristão das igrejas não é coisa nova. Não é de hoje. Ela sempre aconteceu. A corrupção aconteceu no céu, para falar a verdade, para ir mais além. Então, no céu houve corrupção, no Éden houve corrupção, em todo lugar aonde o homem, ou a criação, no caso de Satanás, que estava no céu, quando a criação dá lugar no trono do teu coração para outro que não seja Deus se assentar naquele trono e governar aquela terra, que é o teu coração, vai ter corrupção. Você compreende que, pastor aqui, não, essa corrupção, ela está gerando muito acontecimento nas igrejas, devido muitas lideranças entrar no meio político, ou então eles tentarem trazer a política para nas igrejas e gerar receitas financeiras para eles. Tem igreja aí que tem que pagar até R$70 para batizar aí. Tem agora a modernidade. 10 mil reais. 10 mil? 10. Aumentou. O Pablo Massal cobrou 10 mil reais para batizar uma. Mas tem uma igreja aqui que 70 aí. Você acha que essa corrupção ela já está inundando o altar? O altar sempre foi santo e as pessoas querem trazer imundícia para dentro da igreja? Como o irmão falou aí, isso é um vinho de tempo. Como eu citei Malaquias, eu citou bem mais antes. O altar, ele é santo, depende da pessoa, não é ele em si. Quem traz a santidade para o altar é o homem. É o próprio homem, né? Através de Deus, é claro. O homem, o altar não foi feito por causa do homem, né? O homem que foi feito para o altar. O homem que traz a santificação através do Espírito de Deus para o altar. A questão das escrituras que o inimigo ataca, quando eu falo, ou falei, né? O irmão falou aí sobre de concordar ou não, plenamente eu concordo com ele sobre o Lutero, ou algumas traduções, não é questão de traduzir, de tradução, né? Uhum. Como, por exemplo, a gente sabe que farinha d'água e farinha branca é a mesma farinha, ou não é? Ou não é farinha? Vocês concordam? Concordo. Quando eu digo é questão de tirar. Se eu tirar a farinha branca e botar arroz, vocês concordam que é farinha? Uhum. Né? Não é. Então é isso que eu estou falando sobre as escrituras, a corrupção que o doutorado está trazendo. Sim, claro. Né? A respeito, muito claro que eu conversei com o irmão há muito tempo, a respeito de, eu vou botar de Romanos, que é bastante conhecido, né? Bastante conhecido, Romanos 8, que o homem não anda segundo a carne, né? Mas segundo nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ponto. Parou. Cadê o resto do versículo? Parou na sua Bíblia, irmão? Não. Parou na tua? Tá completa aí? Na tua tá completa? Completo. Porque só abrir 10 versões aqui, 9 tá incompleta. É isso que eu tô falando. Aí era para botar uma vírgula para continuar.
mas que não anda segundo a carne, e anda segundo o Espírito. Amém. Para esses que andam segundo o Espírito, tem salvação, não é condenação. Não é condenação. Tipo Corá, como ele falou, se corrompeu porque ele andava segundo a carne, segundo as suas razões, segundo as suas bondades, as suas experiências. Não foi a experiência e a bondade de Deus, porque a bondade de Deus entra logo através da graça. Então, para o homem receber a graça, eu tenho que reconhecer que eu pequei, eu preciso de Deus, então eu preciso do perdão. Então eu me humilho e peço perdão. Com certeza. Então eu estou falando disso, quando se destaca um versículo, uma palavra como foi, que não era para estar destacado. Vamos fazer mais o quê com a Bíblia? Tirar em 20 de Mateus, 20 e 20, se eu não me engano, diz que o filho de Zebedeu, a mãe dele, Senhor, eu vou te fazer um pedido, peça. Eu quero sentar o meu filho à direita e o outro à esquerda. Aí ele pegou, porventura, você pode beber o meu cálice? O mesmo cálice que eu vou beber? Aí ponto. E o batismo que eu vou ser batizado? Isso acabou. Procurei em 10 Bíblias aí. Aí por que não recebe, os irmãos não recebem o versículo completo? Isso é detalhe que os irmãos acham que não tem necessidade, mas é de extrema necessidade. Eles leem uma parte e parte. É isso que traz a pureza, a essência da Bíblia Sagrada. Um versículo por completo. A busca, né? A busca. Porque eu vou buscar, não, eu vou para o céu só aceitar Jesus. Padre é cristão, é considerado cristão no nosso país. Os mormons é considerado cristão. Testemunho de Jeová é considerado cristão. Agora, seja sincero. A nossa linha aqui de 4 pessoas, tá aqui. Vocês consideram os demais cristãos? Sério? Cristão fiel que anda segundo o Espírito? Ou eles andam segundo a carne? Os cabas oram morto. Feitiçaria. Para começar. E aí, é cristão? Uns crêem na aniquilação do corpo. Ou não crêem na ressurreição da carne. É cristão? Isso aí é uma heresia pura. E dentro da Bíblia, ela reprova. Então, eu peço carecidamente que os letrados, os acadêmicos, dêem uma olhada nisso aí, porque isso aí é de propósito. Isso aí é copiado. Passa um visto. Não tem como passar em olho nu e olho cego. Dá para ver. Então eles tiram a copa propositadamente, foi o que eu falei de Judas. Eles querem até voltar, mas como já está cego, então o que tem para fazer, Judas? Faz logo. Quer tirar mais versículo? Tu tira. Agora, ó lá é Apocalipse lá, viu? Jesus corrigindo. O que tirar um jato e um tio, ó, vai ser cobrado a você, meu filho. Viu? Pastor, presbítero, teólogo, ou os demais que ensinam, que nem conseguiram aprender ainda e já estão querendo ensinar. Né? Como alguns fraudinhos que tem na internet de 11, 12 anos, 15 anos, que não busca a verdade, busca a fama. Pela internet. Então, meu filho, eu aconselho a você que são pregadores de internet. é bom obedecer, né? Praticar. Então é dessa forma que eu vejo que está a Escritura Sagrada hoje. Não é tanto pela tradução. Teve mais pastor aí atual, famoso, que como o rapaz disse aqui, pode-se dizer que se corrompeu, né? Porque entrou no mundo religioso, mas entrou no mundo secular, né? No mundo terreno que hoje todo mundo gosta, né? O reino de Cristo na terra. Todo mundo quer governar. Todo mundo quer a sua fatia. E é de Deus, porque nós somos cristãos, nós temos que ter o melhor da onde? Da terra, é? O melhor da terra não é o Espírito, o melhor da terra não é a palavra, o melhor da terra não é o melhor casamento que Deus dá, constituído por Deus no Jardim do Éden. O melhor da terra não é oração. O melhor da terra hoje é um cargo, né, na política, né? O melhor da terra hoje é 10 mil reais para batizar uma pessoa. Esse é o melhor da terra, mas para os crentes que andam segundo a carne, viu? Você busca uma Bíblia que diga que anda segundo o Espírito, é esses que vão ser salvos.
Porque quem anda segundo a carne pode ter certeza, enfim. Se não se arrepender, vai ficar. É isso que eu tenho a dizer e é isso que eu falo sobre as escrituras. Não é questão de só traduzir. É um homem reto, Né? direto. É questão de ter retidão no coração, ser leal a Deus. E se uma Bíblia está dizendo assim, que o pai corrige o filho, você tem que continuar. Botar na outra Bíblia, o pai vai corrigir o filho. Não, mas o filho não pode ser corrigido pelo pai. Isso é ante a original. Ante a palavra pura e verdadeira mandada por Deus. Correu aquele que eu amo. Apocalipse. Várias referências de pai corrigir o filho. Hoje, nessa semana eu estava no meu trabalho, eu vi uma filha corrigindo uma irmã, mãe dela, porque não podia aborrecer ela. Coisa do inimigo mesmo, usando as escrituras. Porque a pior coisa que tem é quando o inimigo usa as escrituras. Tá muito agora. Usou para Eva, usou para Jesus, usou para o próprio Deus lá em Jó. E está usando contra nós aqui também. Muitos. Não é pouco não. Que é vários versículos que não precisa ser citado agora. O que precisa ser citado é de várias importância que toda igreja conhece, que é Romanos 8. Na sua Bíblia está um ponto, ou seja, não existe mais segundo o Espírito, é segundo a carne. Então você dê uma olhada, dê uma corrigida e toma cuidado. E estude bem e obedeça, como o irmão falou, pratique, para que as bênçãos de Deus caiam, né, sobre você. É isso que eu tenho a falar, né? Tá certo. Mas aqui, meu irmão, o homem aqui foi direto. O homem daqui não tem negócio de papo brincando, não. Vamos falar direto. E para você também a corrupção nas igrejas, como é que você encontra essa questão política, essa questão financeira para batizar, essa questão de pessoas. Teve até um vídeo aí, uma mulher, eu não sei se era alguma liderança, mas era de um ministério aí, dizendo que o auxílio governo, tem pessoa que recebe, tinha que dar o auxílio para a igreja. Porque ela diz assim, esse dinheiro você não tinha antes. Então você dê à igreja. Você acha correto essas coisas? Em cima do altar? Isso é uma mulher ensinando. Isso é uma mulher ensinando. Que já é meio contraditório, né? Já é contraditório, não, é É antibíblico. antibíblico. É antibíblico. O que você acha dessas corrupção, essa questão financeira de pastores, batismo meio contraditório? Bem, quando a gente vai estudar a história da igreja, a igreja primitiva, ela, em Atos capítulo 5, a gente vai ver Pedro, que é tido como uma das colunas da igreja, ele reunido com os demais apóstolos, ele diz, separemos para a igreja 7 homens, sábios e cheios do Espírito Santo. Um desses 7 era Estevão. Para que cuidem, né, da partilha do pão, da ajuda social que a igreja dava. E nós possamos nos dedicar mais ainda à leitura da palavra e oração. Quando a gente vai lá em Atos 2, aí a gente abre lá no verso 46, a parte B do verso começa assim. Partiam o pão em suas casas e juntos partilhavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então eles acrescentavam o quê? Salvação, né? E o pão. Então aqui é um texto bem conhecido, por quê? Porque a gente sabe que na história da igreja, a igreja antiga, eles viviam a expectativa da volta de Deus. Eles tinham essa certeza que ia ser Convicção. naquele tempo. E isso forçava o quê? Muitos vão dizer que isso foi um erro. Só que o que eles faziam? Eles se preocupavam tanto na vida eterna, em se juntar com Cristo, com Deus,
deles e nós, que eles pegavam todas as suas riquezas, todas as suas posses, e ali eles vendiam, arrecadavam dinheiro, e olha o que o texto diz. Eles partiam pão. Por que eles partiam pão? Porque sempre haverá. Isso aqui já derruba o pensamento socialista, né? Os que têm e os que não têm, os que são ricos e os que são pobres. Só que o pensamento cristão, que na verdade o grande inimigo do socialismo não é o capitalismo. O grande inimigo do socialismo é o cristianismo. Porque perceba o que está acontecendo aqui. São capitalistas, homens ricos, de posse. Eles se desfaziam das suas propriedades, das suas riquezas. E o que eles acumulavam com aquilo, eles partiam o pão. Com quem? Com toda a igreja. Com os que tinham e com os que não tinham. A famosa ceia, né? Pode-se dizer que sim. A parte Né? Então eles repartiam pão. Coisa que Paulo repreende a igreja de Corinto. Porque quando em Coríntios, 1 de Coríntios, no capítulo 11, se não me falha a memória, a partir do 21 ali, quando Paulo está organizando a ceia lá em Coríntios, muitos vão achar que não pode ceiar porque pecaram, se iraram, brigaram com o vizinho, fofocaram, falaram mal e etc. Bicho, eu pequei, eu não vou cear, porque lá Paulo diz que porque o homem não se examinou, não encontrou pecado, ceou, e aí, por isso, muitos de vocês adoecem e morrem. Só que não entenderam que Paulo está organizando. Por quê? Porque lá na ceia de Coríntios, muitos levavam o que servia na ceia, o alimento, e muitos lá, que estavam lá no início da fila, os ricos, os poderosos, os que preencheram a mesa, eram os mesmos que estavam na frente, que se empanturravam de pão e de vinho. E é por isso que eles adoeciam e morriam de AVC, do ataque cardíaco, porque encheu o bucho, enquanto os que estavam lá atrás continuavam com fome. Então, o grande pecado da igreja continua sendo esse. Não é diferente do mundo secular. Na igreja continua, os que têm mais, continuam tendo mais e mais e mais e mais, porque existe uma prosperidade. Sempre para si mesmo. Então, sempre para acumular, sempre para si. E quem tem pouco ou quase nada, continua igual aquela viúva que Cristo, olhando, disse: ó, essa daí ofertou muito mais do que todos os outros. Porque os outros ofertavam milhares de moedas, mas é do que sobrava, do que eles já tinham em excesso. Tipo juros. Falta nenhuma eles sentiam daquelas moedas que eles estavam ofertando. Às vezes nem eles mandavam as pessoas levar Por isso aquela viúva deu do pouco que ela tinha, ela deu tudo. Por isso que Cristo, mesmo vendo ela ofertar só 2 moedas, reconheceu que ela é diferente de todos os outros. Ofertou muito mais do que todos. Então, o problema da igreja é isso, porque eles não compreenderam. Meu amigo, choque a quem chocar. Na Bíblia, no reino, existe sim uma teologia da prosperidade. Claro que sim. Só que prosperidade não é acumular riqueza. Prosperidade é a ausência da necessidade. É você não ter necessidade de nada. É você viver Salmos 23. Como o irmão disse aí a respeito das traduções, não é o Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada. É o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Por quê? Porque Ele é suficiente para a minha vida. É Ele que me leva até
pastos verdejantes. É Ele que me leva até fontes de águas tranquilas. É Ele que é meu bordão e meu cajado e me protege. É Ele que unta minha cabeça porque o azeite vai transbordar. É Ele que é meu socorro bem presente. É Ele que me acompanha mesmo se eu estiver no vale da sombra e da morte. É Ele que vai fazer que em meio à guerra 1000 caiam do lado, 1000 do outro e mal nenhum me alcance. É Ele que, igual ao Salmos 46, é a minha torre, é o meu socorro bem seguro na hora da angústia. É Ele. Ele é suficiente, porque Ele é a minha prosperidade. Ele é a prosperidade de um povo. Perceba que Israel, enquanto seguia a coluna de fogo e a nuvem, bem, não lhe faltou nada. Eles caminharam 40 anos e as sandálias dos pés não desgastaram. Isso é incompreendido. No caso, é uma prosperidade de não faltar. De né, não caso, te faltar. Só suprir as tuas O necessidades. que tu não precisa mais do que as tuas Não é necessidades. questão de prosperidade expressiva, né? Isso, Demais, porque, sempre irmão, querendo pra mais. que eu né? vou, olha só, pra que eu vou querer? Teve uma famosa aí, tá todo mundo que acabou de morrer, todo mundo preocupado, não porque ela era um bandista, não porque ela era adoradora de Satanás, não, as pessoas estão preocupadas porque ela deixou uma fortuna de 200 milhões de reais. E o que tem a ver com isso? Pra que é que uma pessoa quer 200 milhões de reais? Pra que é que tu quer 200 milhões de reais? Se aproveita. Não adiantou de nada, ela adoeceu, morreu, porque não, os 200 milhões de reais dela não salvou. adiantou. Você acha que inclui, o assunto aqui inclui o que o Cristo também ensinou a respeito do rico, que é mais fácil? A parábola do rico, a parábola não, né? O episódio do rico e do Lázaro cabe, claro, perfeitamente. Porque o que Cristo... É do jovem rico ou do rico ou do Do Lázaro? jovem rico. Claro Que na sim. continuação ele pegou e citou que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico. Entrar no reino do céu. Mas aí a gente tem que ver o sentido da parábola, né? Uhum. Mas sim, claro, o que é que estava entronizado no coração daquele jovem? Conquistas, vitórias, Herança. sucesso, Seria mais. conforto, e sempre mais, e sempre E mais. você vê da palavra aqui que foi dado antes, você vê que foi um dos únicos que foi ser chamado para ser apóstolo. Muitos não concordam nesse ponto, mas ele foi chamado. Cristo mandou ele largar tudo e seguir ele e ia ganhar um tesouro a mais no céu. Foi o que Cristo falou. E ele se entristeceu por causa das riquezas, dos bens que ele tinha. Não queria perder. Mas o Muitos tais. que é que a parábola, o que é que a história, parábola não, eu quero sempre dizer que a parábola, mas Lucas 16 não fala de uma parábola, é uma história verídica contada história. pelo Cristo. Aquilo aconteceu, de fato. Então, o que é que o Senhor fala sobre aquele homem que se vestia de púrpura e a mesa dele era abundante? Cristo diz, não, em vida tu já teve teu galardão. Aí. Só que a nossa história não se resume a isso aqui que a gente chama de vida. Então, no caso, é mais uma modernidade, né? Entrada na igreja através de uma Da riqueza, doutrina das de riqueza ou de posses, prosperidade, da né? Você vê um grande, como o irmão, eu não gosto muito, né? Mas infelizmente há casos, sim, eu tenho que concordar com o irmão sobre os títulos, né? Sobre o doutorado, sobre os estudos. Não vejo que isso é um câncer, mas sim uma boa parte da corrupção da igreja, né? Por exemplo, um grande mestre aí, né? Um homem que tem um título de mestre, é o Ed René, como é o sobrenome dele? Ed René Kivix, coisa assim. Ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada, né? E aí a gente vai para toda essa estrutura, não é, que a gente vive hoje, a gente já vê que uma inteligência artificial corrigiu todos os erros que a Bíblia contém. Então jogou a Bíblia dentro de um programa, de uma IA, né, de uma inteligência artificial,
e segundo o que programaram ela para ser feito, ela corrigiu todos os erros que a Bíblia tem, ou seja, tudo que diz respeito à homossexualidade, ao adultério, à prosperidade, né, e etc, e etc, e etc. Esses tipos de erros você já não vai mais encontrar nas próximas Bíblias, nas próximas versões que estarão disponíveis aí para os novos convertidos, para as nossas crianças. Eles tiraram tudo isso, corrigiram, na verdade, né? Então esses pontos de debate, esses pontos que levantam polêmicas, né? Esses pontos onde a Bíblia é mais forte, onde a tradição é chamada de fundamentalista, foram corrigidos, né? Foram melhorados para que não agrida, para que não te tire do teu ponto de conforto. Então, no nosso ponto inicial, que a gente começou, o ponto da palavra aí, então nesse ponto aí que é um ponto muito grave, que é o que nós falamos, sobre tirar ou colocar, né? No ponto aí não foi uma correção, foi uma atualização. Porque a correção é do que é errado para deixar o certo. Mas para eles é errado. Aí eles fizeram né? o contrário, né? Eles atualizaram, tiraram o certo e botaram o errado. Então é isso aí. Trocaram a frase. É isso aí que eu peço pro povo abrir os olhos. Isso aí eu acho que já não é questão de atualizar a palavra, não é atualizar da maneira que eles querem. Isso aí é para corrigir o certo. Por exemplo, se tiraram segundo o Espírito, por que não coloca de novo segundo o Espírito? Porque não aí tem... porque eles estão atualizando da maneira deles. Então eles querem atualizar um erro, aceitar e cada vez mais ensinar o povo errado, que isso aí destitui o povo do reino do céu, que é justamente um plano do inimigo de nossas almas, através de dentro das escrituras, que é onde vem a maioria da fé. Certa vez o pastor César Cavalcante falou em um debate, claro, que eu assisti, para Lana Holden, uma mulher que se diz homem, Lana Holden, pastor, né? Ele certa vez disse para ela o seguinte: olha, se você tiver errado, milhões de pessoas irão para o inferno. Eu acho que é essa questão da atualização bíblica que está sendo isso. Atualização e não correção. Essa atualização está deixando a igreja mais moderna, e aqueles que se ofendiam com os crentes não se ofendem mais. Porque para eles a palavra deles é uma. Jesus me ama e está tudo bem. Dentro desse ponto aí, Feliz. Estamos aqui chegando lá já ao final, né? Para você que assistiu até agora, deixe seu comentário, curte. Né, o que você achou do tema, se é importante para você. Vou passar aqui mais um minuto para os meus irmãos aqui dar anúncio final deles. Em um minuto a gente termina o programa. E até lá. Eu agradeço a todos, né? Como eu tenho falado, eu peço que os irmãos observem, né? O que eu falei, o que o irmão trouxe aqui também para nós de clareza. E que os irmãos possam estudar cada dia mais a palavra de Deus e guardar em seu coração e praticar, né? E ter bastante vigilância, e que Deus em Cristo vos abençoe, né? Como o irmão falou, se for possível, se tiver com alguma dúvida, se pergunte e compartilhe também, né? Junto nós chegar no bom senso e esclarecer e anunciar a palavra de Deus certa, que é a palavra de salvação, que é só pelo único que pode salvar, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui eu agradeço. Bem, eu quero deixar um texto que talvez você esteja perguntando aí. E como fugir dessa situação? E como não ser um alvo fácil? Como não cair em tudo isso que os irmãos estão falando? Bem, primeiro, te convido a dar uma oportunidade para o que o irmão acabou de falar. O livre exame, né? Examinar, mergulhar nas escrituras. É o primeiro ponto. E depois disso, a gente pode, depois de ter um conhecimento razoável através da Bíblia, usar o que aqui tem. Por exemplo,
Efésios 4, a partir do verso 11, ele vai definir a organização da igreja. Que tipo de líder você deve ter? Então, Efésios 4, a partir do 11, diz: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí vocês perguntam, certo, mas eu já vou atrás disso. Pois é, mas é o comportamento desses caras aqui que vão te mostrar se eles são ou não cristãos, irmão. Porque hoje você vê um profeta, que é um dos ministérios que eu acabei de ler aqui, que está citado em Efésios 4, você vai ver o profeta adivinhando CPF. O profeta dizendo que amanhã, lá no teu salão de beleza, que hoje funciona com ventilador, amanhã vai ter um ar-condicionado. Eu estou vendo uma chave. Tá vendo o Meu carro? irmão, isso não é profeta, isso é um pilantra gospel. Isso é um mau caráter. Sabe por quê? Porque perceba o texto, é como o irmão acabou de dizer, continue lendo o versículo. Não é só dizer que é profeta, é cumprir o que a Escritura está dizendo. Porque a Escritura diz, ele designou para muitos, alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim, não de adivinhar, não de sonhar ou revelar, não. Tudo isso tem um fim, um só fim. Não interessa se você é pastor, se é apóstolo, mestre ou profeta. Todos têm a mesma obrigação. Qual obrigação você poderia me perguntar? E eu sou felicíssimo em ter a oportunidade de responder. Ele diz, com o fim, verso 12, de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então o apóstolo e o profeta e o pastor não eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou curar tuas doenças, eu vou revelar o teu futuro. Não. O apóstolo, o profeta, o sacerdote, o evangelista, eles têm uma missão única que serve para todos. É preparar a igreja, preparar os santos para a edificação do corpo de Cristo. Tudo que for fora isso é coisa do diabo, é coisa maligna, não provém de Deus, está fora da Bíblia. Corra desse lugar, saia de perto desse pilantra. E em nome de Jesus, se aplique, se dedique, se apaixone por essas letras. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é fiel. Eu lembrei aqui agora que o irmão falou aqui, né? Que as pessoas não lêem completo. Hoje em dia as pessoas tem aquele versículo lá de João lá, que Jesus fala, né? No mundo vós tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí hoje em dia as pessoas dizem assim, e você também vai vencer, né? Que não tem na palavra de Deus. O perigo é que ela diz que tem na palavra, né? Jesus venceu o Não mundo tem, né? e você vai vencer. Eu até esqueci de perguntar, irmão, tem alguma rede social, Instagram, YouTube? Irmão, tem algum? Não, eu tenho Face, né? Facebook, Face tá ativo. É Josué Ribeiro. Facebook, Josué Ribeiro, se o irmão puder ir lá, vai lá, um cara bom, um cara teólogo, um cara conhecedor da palavra. O homem é bom. Sinto prazer em estar aqui, né, mais uma vez, te agradecer. Novos convites virão, tenho certeza. Nós vamos se organizar para trazer um de novo. E Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém.